Bem-vinda à série Respostas Nada Óbvias, um espaço reservado para esclarecer as suas dúvidas a partir da visão sistêmica das constelações familiares, as constelações tradicionais, clássicas de Bert Hellinger. Vem aqui uma pergunta bem interessante. Tenho um medo incrível de perder minha mãe e com isso não consigo ficar longe dela. Nós costumamos dizer que esses medos, que às vezes não tem um propósito, uma realidade, algo que define de fato esse medo. Por quê? Nós sabemos, né, que é a lei natural. Nossos pais tenderão a morrer antes da gente. Você, como pessoa adulta, sabe que não tem uma explicação para que você possa temer tanto, sendo adulta, a morte de uma pessoa que você ama, sim, mas que já cumpriu com você a maior e a melhor das tarefas, que foi te educar, te estimular para que você seguisse o seu próprio caminho. Mas por que esses medos nos acometem muitas vezes? Nós chamamos isso muitas vezes de fidelidades invisíveis, onde a gente fica preso ao destino dos nossos pais, onde talvez você, desde muito pequena, tenha percebido na alma da tua mãe, no comportamento dela, um desejo de partir muito cedo. E você fica com esse registro no teu coração, na tua mente, no teu corpo. Sim, se tua mãe tivesse morrido lá quando você era bem bebezinho, lá quando você tivesse seus 8 anos de idade, mesmo 15 anos de idade, você está numa época em que você ainda precisa muito do cuidado materno. Principalmente quanto mais jovem você em algum momento percebeu a fragilidade da tua mãe, ou seja, porque ela passou por um momento de uma doença ou de uma crise emocional, ou porque ela se afastou por algum motivo. São movimentos interrompidos desse vínculo, dessa relação de amor, quando são feitos de forma... Quando você ainda é muito jovem, quando a criança ainda é muito jovem, que ainda não consegue significar essa separação, por exemplo, a mãe se afasta, mas volta. A mãe fica doente, mas ela se recupera com um bom tratamento. Quando essa ruptura ou esse movimento interrompido se faz quando a criança é muito, muito jovem, ela fica com a sensação de abandono e sim, é acometida de um medo terrível. Por quê? Porque a criança não sobrevive sem o adulto. Sobretudo, não sobrevive sem o cuidado da mãe. Então vamos supor que você é um bebezinho e começa a ser amamentado. A amamentação, o leite que vem do seio da mãe, é vital para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E se você ali ocorre algum movimento, por exemplo, a mãe adoece ou ela tem algum tipo de necessidade de afastar-se de você, imagina um bebezinho desse tamanho, sem o alimento, sem a proteção materna, sem esse aconchego, sem essa possibilidade de acolhimento, ele perece, ele morre. Então, o que é importante para você perceber? Que o que é essencial, teus pais já te deram, sobretudo a tua mãe. Que sim, esse desejo que talvez você tenha captado da tua mãe muito cedo, de que ela está aqui, mas a alma dela está em outro lugar, talvez até numa dor profunda do seu próprio sistema familiar. Portanto, você entregue para ela isso, devolva isso. Desenvolva a percepção de que agora você já tem todos os recursos necessários para seguir seu próprio caminho, mesmo que a tua mãe morra, mesmo que o teu pai não esteja aqui para te aportar. No teu caso, você fala da tua mãe. A mãe é fonte de vida, e a fonte de vida nunca, jamais irá querer segurar você. O que vai validar todo esse movimento da tua mãe, de ter cuidado de você, de ter te entregue para o mundo, mesmo que ela tenha um comportamento de codependência com você, que queira ficar com você, porque tem algumas mães que ficam no lugar da criança e aí pegam os filhos para protegê-los também, para se proteger, né, ao invés de protegê-los. Então, dentro dessa perspectiva, você precisa ressignificar o seu entorno e perceber. Você não tem mais 2 anos, nem 8 anos, nem 15 anos. Você já é uma mulher adulta e agora qualquer que seja a situação limite que você vai enfrentar, que a vida vai te trazer, honre a tua mãe, crendo que o que ela te deu foi totalmente suficiente, que agora é com você. Você vai ter que ressignificar que você não é mais uma criança incapaz de gerir o seu próprio sustento, de ter discernimento para fazer as escolhas que agradam a você, ou escolher não fazer coisas que te desagradam. Use todos os recursos que você aprendeu a lidar com a tua mãe desde sempre, para que você possa seguir honrando o destino dela. A coisa mais respeitosa que um filho pode fazer em relação à sua própria mãe é
curvar seu destino dessa mãe. É deixar com elas os sonhos não realizados dela e seguir seu próprio destino. O medo aí está te instruindo, talvez por um desejo que você desenvolveu desde muito pequena de querer seguir tua mãe. Às vezes a dinâmica dos filhos é essa: antes eu morro que você, mamãe. E fica com aquela fantasia de que se eu ficar bem grudada na mamãe, eu vou evitar que ela morra. Mesmo que você estivesse deitado com ela na mesma cama desde bebezinho, isso não é possível. Nós não temos controle sobre a vida e a morte neste nível. Então, querida, honre a tua mãe, respeite o destino dela, perceba, você já cresceu. E não tem nenhum pai, nenhuma mãe no mundo que queiram que os filhos fiquem atados, presos ao destino deles. Todos os pais querem ver os filhos felizes, querem ver os filhos voando, querem ver os filhos que são seu legado para o mundo permanecerem para além deles. O que você está fazendo é um movimento inverso, você está caminhando para trás. Então respeite um pouco mais a tua mãe e siga você, o seu próprio destino, e deixa a tua mãe com dela. Fez sentido para você esse tema? A gente às vezes fica nesse lugar de percepção equivocada em relação às questões. Se fez sentido para você, compartilhe, mas compartilhe mesmo. Pega agora ali, compartilhe, mande para uma pessoa que você conheça e que possa estar vivendo essa mesma situação. Nós aqui construímos e escolhemos as perguntas e os conteúdos que vão contribuir de forma muito prática para o seu desenvolvimento e a sua transformação. Precisa, nesse caso, de um passo consciente. E esse passo consciente passa pela tua percepção e pela aceitação. Tudo que você tem é totalmente suficiente para que você siga. Quer ser grata à tua mãe? Libere-a das suas expectativas e dos seus medos. E vá você assumir o teu próprio destino. Nos acompanhe no nosso canal. Vai ter sempre novidades interessantes aqui para você.